A ideia de estabelecer aqui uma brincadeira, né, de um teste, se você é um pai que dentro de um teste de paternidade, se você é um bom pai, se você levaria uma nota A, uma nota B ou uma nota C. Então é claro que não tem nenhum fundamento científico aqui, eu não estou querendo provar nada, só quero te trazer a reflexão e mesmo sem querer te provar nada, eu acredito que se você ficar comigo até o final, você vai sair daqui transformado, ou se você já é um pai que pratica uma paternidade mais consciente, você só vai reafirmar essas tuas verdades que com certeza trazem muito benefícios para o seu filho. Então vamos lá, pessoal. O que eu acho que é um pai A, não um palhaço, tá? Um pai A, um pai B e um pai C, né? Que tiraria essas respectivas notas num teste de uma paternidade consciente. Então, falando como a gente estava falando que a gente vai falar palavrão, eu coloquei palavras que começassem com essas letras para a gente conseguir fixar isso e entender um pouco mais esse nosso estudo. Isso aqui é um estudo, tá? A gente está refletindo e dialogando para que a gente saia transformado daqui, tanto eu quanto você. Então, um pai C, eu chamaria do pai cuzão. Eu quero já estabelecer, que eu vou criar uma certa dicotomia, uma certa contrariedade entre o pai C e um pai B, para a gente estipular em quais níveis desses tipos de pai muitas vezes a gente se encontra e como que a gente consegue fugir, né, disso e se tornar cada vez mais um pai A, tá? Um pai que tiraria um A no teste de ser um bom pai. E o que eu defino como um bom pai, né? Eu defino como um bom pai aquele cara que ajuda esse ser que está na infância, né? Essa criança, que ajuda essa criança a ter uma formação psicológica, uma formação enquanto indivíduo que seja útil, que seja saudável, né, por onde ele for passar, na maioria das vezes, pelo menos. E eu acredito realmente que os pais, eles têm esse poder, né, das mãos. Eu não sei nem se isso é um desígnio divino, eu não recorro a nada nesse sentido, mas eu acho que pelo simples fato de como as nossas sociedades se organizaram e estabeleceram essa figura do pai, essa figura da mãe, né, da família, da criança, é uma chance maravilhosa da gente transformar o mundo. Então por isso que eu acho que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai perceber que a gente está falando aqui sobre o destino da humanidade, nada mais do que isso. Sem pretensão nenhuma, mas quando a gente cria filhos, a gente percebe isso, né? Amanhã os futuros ladrões, os futuros cientistas, os futuros presidentes, os futuros garçons vão ser os nossos filhos, né? Nada mais do que isso. E essas pessoas vão ter, cada uma na sua proporção, atitudes, poderes, manifestações que vão poder sim fazer a diferença no mundo, né? As escolhas que elas terão. E muito dessas escolhas que elas terão tem a ver com a maneira como a gente lida, como a gente trata com os nossos filhos. Então o que eu acredito ser um pai C, tá? Um pai C eu acredito que é um pai cuzão. E o que é um pai cuzão? Pai cuzão, e eu procurei trazer essas palavras de baixo calão, vamos dizer assim, né? Mas que eu acho que são extremamente expressivas e valiosas e nos ensinam realmente o significado dessas expressões, né? O que é um cara cuzão? É um cara muito reativo, é um cara muito agressivo, é uma pessoa muito egoísta no sentido ruim da palavra, né? De não perceber que ela faz parte de um contexto, de não conseguir ter muita empatia pelo outro. E a gente percebe que tem muitos pais que são assim, né? Muitos pais que são agressivos, que sempre agem, eles confundem a ideia de autoridade com o autoritarismo. Então eles sempre agem de uma forma a tolir, a castrar, né? a coibir o filho, né? Ele não deixa o filho ter uma voz e ele está o tempo todo naquele limite de explosão.
para criar uma relação não de respeito, não de afeto, não de amor, mas uma relação de medo. O filho sempre vai ter medo dele. E o filho sempre vai crescer num nível de tensão que faz muito mal para o desenvolvimento humano. Então esse pai cuzão, é um pai que eu reprovo totalmente e muitas vezes a gente se encontra nesse estado, mas eu torço e trabalho todos os dias para que eu e você, que a gente possa quase nunca entrar nesse estado, né? Tem hora que é necessário realmente você, vamos que com perdão da palavra, você dar uma difusão com o teu filho, né? Com a tua filha. Mas é ruim quando você é visto dessa forma, né? Amanhã, depois eles vão crescer e eles vão ter essa memória de você. Provavelmente isso vai fazer diferença na forma como eles vão se relacionar com as outras pessoas, as escolhas que eles vão ter, o tipo de pessoa que eles vão querer se relacionar, né? Isso é muito complexo e perigoso e é por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Contrapondo a esse pai ser, esse pai cuzão, esse pai autoritário, esse pai agressivo, esse pai que não estabelece vínculo, né? A gente tem o pai B, que é o oposto disso e também não menos nocivo e perigoso e complicado. O que seria o pai B? O pai B é o pai bundão, né? É aquele pai que não se coloca, é aquele pai que terceiriza sempre para a mãe, para outra pessoa, é aquele pai distante, é aquele pai que não se coloca no papel de pai, né? Que nunca estabelece a sua autoridade como pai. E ele é o pai bundão, ele é o pai que ele é um cara distante do filho, né? O filho xinga ele não faz nada, o filho quebra coisas e ele não se coloca, porque o filho estava o tempo todo demandando, chamando atenção e ele não estava nem aí. Então esse é um pai que não é legal também, esse pai morno, esse pai ausente, esse pai que não cumpre o seu papel, né? Esse pai B, esse pai bundão. E aí o que eu acredito que é um pai legal, né? Que é o pai que eu procuro ser, né? A gente sempre tem um ideal. Ah, Zé, por quê? Porra, que papo é esse, cara? Pai, vai trabalhar, mano. Que coisa é essa? Pai ir lá dar uns tapas, colocar a comida em cima da mesa e tal. Não, muito pelo contrário. Eu acredito realmente, já falei desse vídeo e reforço isso, né? A gente está aqui, quando a gente tem um filho, é uma chance maravilhosa de construir realmente um mundo melhor. E isso se dá nas nossas práticas, nas nossas relações com os nossos filhos. Então o que vem ser esse pai A que eu acredito, né? O pai duplo A, eu acredito que é melhor ainda e é o que a gente tem que buscar ser. É o pai que ele é amigo e ao mesmo tempo ele é uma autoridade. Quando eu digo autoridade, eu penso em uma referência, correto? Em alguém que vai dar a palavra, que vai dar a voz, que vai dar a direção enquanto a criança está se formando, né? Porque conforme vai passando o tempo, você vai estabelecendo. Hoje eu tenho 2 filhos de 8 e 7 anos e eu já estabeleço com eles algumas independências que eles têm que ter a fim de testar. Mas é claro que eu não vou soltar eles em alto mar agora, né? Então eu tenho que ser o marinheiro, o guia, eu sou o comandante. Eles têm que olhar para mim não como um amigo, como mais um cara que está naquela casa e a voz deles tem o mesmo peso que o meu. Então daí vem a ressalva e a própria crítica que eu faço a alguns tipos de conceitos, vamos colocar assim, de práticas de paternidade que colocam os pais muitas vezes como um simples mediador. Então a gente não pode viver nesses extremos, né? Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é onde você estabelece, então você procurando ser uma pessoa cada vez melhor, tendo as melhores condutas possíveis, né? Você e ao mesmo tempo também aceitando as suas falhas para que o seu filho perceba que ser humano é isso, né? Então ele consiga olhar você como uma referência bacana, respeitar as tuas limitações também, só que não por isso deixar de ver você como uma autoridade, como alguém que está guiando ele, né? Isso também é muito importante. E ao mesmo tempo alguém que respeita as ideias dele, as vontades dele, né?
E isso é muito importante. Existem coisas que a gente não negocia aqui em casa, mas para todas as outras, né? Para todas as outras a gente negocia. Então tem coisas que a gente não, tem os horários, tem que estabelecer, existem os porquês, né? E as coisas funcionam dessa forma e ao mesmo tempo em todos os outros momentos eu procuro sempre preencher com um tom amistoso, né, onde ele consiga perceber que ele tem uma autonomia, que ele tem um pertencimento ali, que ele faz parte daquilo e a coisa flui muito melhor assim. Quando você consegue estabelecer a autoridade e a amizade aqui no sentido de vínculo, no sentido de afeto, no sentido de empatia, com certeza esse é o melhor caminho. Então é isso, fica aqui a reflexão, nós vamos voltar a falar bastante sobre esses três pais ideais, né? Não que o B e o C sejam ideais, mas ideais no sentido de serem pais da ideia, né? É, É difícil a gente acreditar que sempre vai ter um pai muito C, muito cuzão o tempo todo, apesar de infelizmente isso acontecer, né? Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente tende mais a uma energia e tende mais a outra. E eu quis trazer aqui esses opostos para você perceber o quanto que você pode sair dessa dicotomia, né? Desse contrário e seguir um caminho do meio, né? Vamos chamar assim, né? Um caminho que consiga trazer uma conciliação para que seu filho tenha a voz dele e ao mesmo tempo perceba que a sua voz, pela posição que você está, pelo momento da relação que existe entre vocês, né? A sua voz ela tem que ser ouvida e você tem que ser respeitado. E a melhor forma de fazer isso, né, de buscar e de encontrar esse respeito com seus filhos, é mostrando esse respeito que você tem por eles também. E daí que vem a ideia da empatia e da amizade. Espero que esse vídeo possa ter contribuído com você de alguma forma. E se você ficou até o final, para mim já é motivo de alegria. Então curte aí, compartilha, deixa nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo. Muito obrigado.